Olá! Nesse período da quarentena, a UpTV está trazendo conteúdo em tempo real para você ficar sempre muito bem informado, aí bem no aconchego da sua casa. Está no ar então o Up Informa. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. Trata-se de uma mulher de 67 anos que reside em Americana e que está em isolamento domiciliar. O município também registrou mais 2 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. São 2 homens de 51 e 55 anos, profissionais da saúde. E a Prefeitura de Sumaré registrou mais 2 mortes com suspeita para o novo coronavírus. Com essas notificações, a cidade tem 6 mortes em investigação para a doença. Todas elas aguardam o resultado do exame. Com a quarentena, os empresários estão se reinventando. E ao longo desta semana, o Up Informa trouxe entrevistas com alguns empreendedores que compartilharam quais os desafios que encontraram e também oportunidades durante essa crise. Hoje o nosso bate-papo é com Gabriela Fra Jorge, da Escola de Idiomas Intensivos de Americana. Tudo começou muito de repente, a gente não esperava por isso. A gente sempre teve aulas presenciais, a gente nunca trabalhou online nem remotamente. Então, assim, para a gente preparar os professores, assim, do dia para a noite, foi meio complicado. Então, a gente teve que fazer várias reuniões, a gente tentou se adequar, as professoras, elas estão trabalhando de casa, né? Estão fazendo home office. E, então, assim, a gente realmente teve que correr contra o tempo. Porém, eu tenho, assim, um grupo muito motivado, então a minha equipe, ela me ajuda muito. E a gente bolou aulas online, então, assim, todos os nossos alunos estão fazendo aula remotamente. Agora é o momento de reflexão, a gente tem que se unir, então, assim, os empresários e os gestores, os autônomos, eles não têm que trabalhar sozinhos, então eles têm que perguntar para a equipe o que a equipe acha, como que a gente pode trabalhar remotamente, se tem alguma maneira de trabalhar de casa. Eu acho que esse é o momento da gente pensar como que a gente consegue ainda fazer dinheiro mesmo com essa situação toda do país. Então, a gente tem que ter muita perseverança e muito planejamento. Uma coisa que eu fiz aqui na escola também, eu comecei, assim, cortando gastos que eu sei que não seriam necessários nesse momento. Eu priorizei muito em manter minha equipe, então, assim, eu pensei em não demitir nenhum funcionário nesse momento, e sim, estou pedindo muito a ajuda deles para que eles também entrem nesse planejamento e que a gente possa se reinventar juntos como empresa, né, como escola. Então, assim, é um momento de se reinventar, de fazer planejamento, de fazer tanto planejamento a curto quanto a médio, longo prazo, e, assim, pensar que o mundo ele vai ser diferente depois de tudo isso. Eu não acredito que a gente vai voltar ao mundo de antes. A gente realmente vai ter que usar mais a tecnologia, a gente vai ter que parar de ser tão tradicional e tão conservador, e a gente vai ter que, assim, pedir ajuda de pessoas mais experientes para que a gente possa viver esse momento de forma a aprender coisas novas e que o nosso negócio seja renovado no futuro para melhor. Durante essa quarentena, sabemos a importância de cuidar do corpo e também da mente. Por isso, o Up Informa, a partir de hoje, traz o quadro Psicólogo Responde. Como cuidar da saúde emocional durante a quarentena? Essa é uma pergunta muito boa e que muitos estão fazendo hoje em dia. Algumas coisas podem ser feitas, então, para evitar esse colapso emocional em tempos assim. Primeira coisa, controle o que você vê nas redes sociais e na TV. Você não precisa ficar vendo e lendo e ouvindo o tempo todo sobre a pandemia. O que você precisava saber, você já se informou, está todo mundo sabendo. Toma cuidado com aquelas pessoas que ficam enviando apenas coisas para causar ansiedade, para causar pânico. E tem muita coisa fake também. Então, toma cuidado com isso, não encharque a sua mente com informações que só vão causar ansiedade. Em segundo lugar, estabeleça uma agenda do dia. Você está em casa, mas
você tem uma agenda com coisas a serem cumpridas. Essas metas que você tem, tipo organizar um armário, ler um capítulo ou 2 de um livro, cozinhar, etc. Se você tiver essa agenda, você vai ter a sensação de utilidade, de que há objetivos a serem alcançados, mesmo estando muitas vezes preso em casa. Terceiro lugar, deixe o máximo possível que o sol ilumine a sua casa. Tome banho de sol constante, isso é muito importante. Já se sabe comprovadamente que o sol ele é essencial para combater a depressão. A mesma coisa é não fique parado na cama, no sofá, porque isso causa uma sensação de vazio e pode levar a um estado deprimido. E isso também já está comprovado que o sedentarismo contribui para a depressão. Lembre-se, mantenha contato com os amigos, com a sua comunidade, seja a sua igreja, os seus amigos de clube, colegas de trabalho. Manter os laços nesse momento é muito importante. E se você achar que não está dando conta sozinho do que está acontecendo com o seu emocional, procure a ajuda de um psicólogo. Existem muitos profissionais atendendo online por videoconferência. Essas são algumas coisas apenas, podemos falar mais na próxima. Você tem alguma dúvida sobre sua saúde mental durante o isolamento social? Então, mande sua pergunta para o WhatsApp da redação que o psicólogo, claro, responde. É hora de aprendermos como cuidar do corpo, tendo os nutrientes certos para o nosso organismo. O Up Informa traz uma entrevista com a nutricionista funcional Elaine Wiesel, que explica sobre a importância da vitamina D. Nós sabemos que não existe nada que nós podemos fazer contra o coronavírus, a não ser nós praticarmos o isolamento social e a higienização que nos é proposta. Porém, nós temos um corpo com uma imunidade bacana, é uma grande estratégia para diminuir os efeitos nocivos de qualquer vírus que nós encontrarmos na nossa vida. A questão da vitamina D, ela surgiu em alta agora, semana passada, porque esse estudo lá da Universidade de Turim mostrou o quanto ela ajuda na proteção das vias respiratórias. Isso não é uma novidade, a gente já sabe disso há muito tempo. Então, ela ajuda na proteção das vias respiratórias e diminui a inflamação que o vírus causa no pulmão, que é exatamente aonde o coronavírus atua. Ter a vitamina D alta é uma coisa que nós sempre batemos na medicina preventiva, mas que muitas vezes não era levado em consideração pela maioria da classe da saúde. Então, o que nós sabemos hoje pela ciência? Que uma vitamina D de um ser humano deve estar acima de 40, 50, não só como valor de referência falado no laboratório, porque a maioria dos laboratórios mostram que grupo de risco é acima de 30 e quem não está em risco, 20. Mas para esse tipo de infecções, a gente preconiza acima de 40, 50, é uma boa vitamina D. E por onde nós conseguimos a vitamina D? Nós temos 3 fontes. Nós temos a fonte do alimento. A fonte do alimento é apenas 20%. O alimento não fornece grandes quantidades para nós de vitamina D. A segunda fonte é sol, que é de graça, gente, é sol. Então, a gente tomar sol em torno de 15 a 20 minutos dia, nós já conseguimos uma boa dose de vitamina D. E a terceira maneira é através de uma suplementação, quando ela está muito baixa, porém, essa suplementação tem que ser feita com acompanhamento de um profissional, porque também estudos mostram que não pode estar baixa, mas também não pode estar muito alta. Ela tem que estar dentro daquilo que está sendo preconizado, entre 40 e 50, é uma dose bacana de vitamina D. Os alimentos fontes de vitamina D são ovos, manteiga, óleo de fígado de bacalhau, sardinha, são os alimentos que nós mais encontramos de vitamina D. Mas, por exemplo, para você conseguir 1000 unidades de vitamina D, que é o que mais ou menos a gente consumiria num dia, eu teria que comer 40 ovos. Então, é bastante. Por isso, nós nos alimentamos de uma forma correta, temos esse equilíbrio da nutrição, mas o sol entra muito importante nessa jogada da vitamina D e, se necessário, a suplementação nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia de coronavírus. No próximo programa vamos continuar com esse bate-papo com a Elaine Wiesel. Então, não perca, fica a dica. E falando ainda do corpo nesse tempo de reclusão, temos que nos adaptar a muitas mudanças. Uma delas é a falta da prática de atividade física. E se você é daqueles que não se exercita dentro de casa,
Preste muita atenção, pois seu corpo pode estar sofrendo muito mais do que você imagina. A reportagem é com Nadine Bartman. Nós estamos numa fase em que muitos somos obrigados a viver um sedentarismo extremo. Quem antes fazia o mínimo de exercício, que era caminhar de casa até o ponto de ônibus, subir alguns lances de escada até o escritório, ou, no mínimo, passear no shopping. Hoje já não pode mais fazer isso. Isso causa danos muito sérios à nossa saúde. Por isso, nós convidamos o Jefferson. Ele é fisioterapeuta, quiroprata, Jefferson, a gente está vivendo um sedentarismo extremo, nunca visto, porque se antes a pessoa fazia o mínimo de exercício, agora o máximo que ela faz é do sofá para a cozinha, da cozinha para o quarto. Isso causa danos muito sérios e a gente não está falando só de obesidade. E o sedentarismo piora para essa pessoa que tem uma idade mais avançada. Então, o principal nesse momento agora dessa parada é fazer algumas coisas em casa, principalmente para fortalecer, para estabilizar as articulações e alongar. Como ele pode adquirir uma bicicleta ergométrica e deixar em casa também. Olha, uma boa dica, tudo pode vir na sua casa. É uma boa dica, não tem impacto nenhum, é um exercício aeróbico, certo? E fortalece também, principalmente a região posterior da região dos membros inferiores também. É importante também para o idoso também. Vale o investimento e aí você continua tendo essa prática não só no período da quarentena, mas quando tudo isso passar, continua com essa atividade que também é muito, muito interessante. Você falou bastante dos idosos que realmente tem preocupado, né? Uma questão que preocupa, porque antes eles que faziam aquela caminhada, né? A gente está falando da pessoa que é sedentária, não aquele que pratica esporte e continua praticando até dentro de casa. Aquele idoso que antes caminhava até a padaria, hoje está proibido de sair de casa, de sair do portão, né? O que ele pode fazer dentro de casa para continuar em atividade? Muitos desses idosos já faziam alguma atividade física, como a hidroterapia, hidroginástica, até na academia também. E alguns estavam em tratamento fisioterápico. Numa fisioterapia moderna, provavelmente ele estava fazendo alguns fortalecimentos, alguns exercícios. A dica que eu dou para esses pacientes, ou alguns idosos, principalmente aqueles que não estavam fazendo nada, seguir alguns alongamentos que já teriam no passado, que já fizeram no passado esses alongamentos, realizar sempre esses fortalecimentos que faziam no passado também, faz aquele alongamento deitado lá, tranquilo, pega um colchonete ali, puxa lá um pouquinho o parte do membro inferior, se não tem pezinho em casa, pega aquele saquinho e faz aquele bíceps, faz aquela elevação lateral, frontal com a parte inferior também. Assim, não tem desculpa. O mais importante é se movimentar. Ficar muito tempo numa posição, principalmente por causa da coluna e sofá, vai ser prejudicial. E sempre orientado por um profissional. Isso é o mais importante. O Google vai monitorar pessoas em meio ao coronavírus. Construído com dados de localização de usuários, painel público pode ajudar autoridades a verificar a eficácia das políticas de isolamento social. A plataforma terá atualizações diárias em 131 países, bem como em todos os estados de todos esses países aí citados. Gato testa positivo para a Covid-19 em Hong Kong, na China. É o terceiro caso pet confirmado. Os outros 2 casos conhecidos eram de um cão, também em Hong Kong, e de um gato na Bélgica. O gato apresentou sinais da doença após sua dona, de apenas 25 anos, ficar em estado grave devido ao novo coronavírus. E para fechar, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que a população faça a sua própria máscara de proteção. E o Up Informa traz uma dica muito fácil e simples com a doutora Ana Escobar. Eu, doutora Ana Escobar, recomendo fortemente que as pessoas assintomáticas que necessitem sair de casa usem máscara. Como não há máscara para todo mundo para comprar, vou ensinar vocês a fazer uma máscara caseira. Basta pegar um paninho de cozinha, simples, dobrem, tem no supermercado para vender, 2 elastiquinhos de cabelo que tem na farmácia. Olha que simples, coloca um de um lado, outro
do outro, tá? Depois a gente dobra o paninho, abre aqui no meio para prender, coloca essa parte aqui dentro e a máscara tá pronta. Aí vocês coloquem aqui atrás da orelha, o outro elástico atrás dessa orelha e depois a gente dá uma puxadinha aqui só para tapar bem a boca e o nariz. Importante, jamais coloquem a mão aqui na frente e para tirar a máscara é assim, ó, não encostem nela, tirem e descartem no lixo, tá bom? Informação é o melhor remédio contra o coronavírus, então fique sempre ligado aqui na UP TV e no UP Informa. Bye, bye.